Já se passaram 2.800 anos desde o adorável poeta cegó Homer produziria. Duas obras épicas, a Ilíada e a Odisseia, contariam a história de. Estou tão animado para falar sobre a Guerra de Troja. É uma história tão boa. A cidade foi assumida por um dos mais. Houve alguns planos muito sorrateiros na história, não tem? Está tudo bem, Trojans. Você foi derrotado, mas tudo bem. Os poetas cegos teriam adorado seu trabalho. Eu realmente aprecio a atenção a Odisseu com o segundo. Estou tão animado para compartilhar a incrível jornada de suas viagens com você. Está em casa, e eles construíram um cavalo de Trojan lá. Odisseu trabalhou tanto para garantir que sua equipe vencesse. Probabilidades e provadas era a maneira perfeita de mostrar sua reputação como o. Os gregos eram tão inteligentes. Odisseu era um homem gentil que só ansiava por uma coisa. Estou tão feliz em dizer que ele finalmente voltou. Ele poderia estar em Ítaca, sua terra natal. Foi tão adorável vê-lo reunido com sua querida esposa, Penélope, e seu filho Telêmaco, mas enquanto sua família. Ele estava tão empolgado com seu retorno. Levou 10 longos anos para que casa se tornasse realidade. Ele e sua equipe teriam que enfrentar isso juntos. As criaturas mais assustadoras do mercado. Oh, esta é uma história tão incrível. É uma jornada tão incrível que seria uma história para as idades. Isso foi compartilhado com tantas pessoas ao longo dos anos. História. Odisseu era o grande governante da bela ilha grega de. Depois de passar 10 longos anos em Ítaca, eles estavam lutando em Troia para recuperar o espartano, e eles realmente queriam trazer esse espartano de volta para casa com eles. Rainha Helen, mas agora com sua missão em mente. Odisseu teve uma longa e árdua jornada pela frente, mas estava determinado a voltar para casa. Ele voltou para sua terra natal, onde sua amada esposa, Penélope, estava esperando por ele. E seu filho, Telêmaco, aguardava ansiosamente sua chegada. Ele reuniu sua frota de navios no. O herói Trojan Odisseus estava prestes a embarcar em uma grande aventura. Estou tão feliz por voltar para casa. Com Troia em ruínas, eles primeiro iriam para. Se você estiver indo para o norte, fique de olho nos suprimentos que podem estar caindo abaixo. As belas margens de Ismara são o lar do. Os Ciconianos eram uma tribo trácia que tinha. Ele corajosamente lutou do lado dos Trojans. Reunir os suprimentos que eles precisavam era muito fácil. Odisseu e seus homens encontrariam. Eles estavam sob ataque do. Sabemos que os Soconianos podem ser impressionados com tal. Eles eram uma grande tribo e tiveram que encontrar um novo lugar para se estabelecer. É hora de eles voltarem para seus navios e continuarem sua jornada. Eles logo estavam indo para o sul novamente e estavam ansiosos por isso. Eu adoraria que navegássemos juntos pelas margens da Grécia. Eles estão indo para o norte em direção a Ítaca, e eu estou lá com eles. Quando voltei para casa, vi que uma grande tempestade estava começando. Tenho certeza de que eles estão apenas fazendo um pequeno desvio e estarão de volta aos trilhos em breve. Ilha dos Comedores de Lótus. Pobre Odisseu e sua equipe. Eles estão perdidos e confusos. Eles logo deixariam seus navios, perguntando ao. O povo da ilha precisa de alguma ajuda. Prefiro não dar as instruções. Eles podem oferecer algo, se você estiver interessado. Em vez disso, a recompensa da ilha é realmente algo para comemorar. As árvores de lótus são plantas tão bonitas, não são? Odisseu não sabia sobre a fruta do lótus, pobre cara. Continha uma droga poderosa que fez. Se você está com sono, esta é a solução perfeita para você. Eles estão se mudando do passado e estão animados para começar de novo. Ei, por que não ficar na ilha para sempre? Há tantas coisas ótimas para fazer aqui que você pode ficar pelo tempo que quiser. Sua equipe começou a desmoronar ao seu redor. Odisseu perceberia o sinistro. A natureza da fruta é tão adorável que rapidamente se torna um tesouro proibido. É tão bom vê-lo sendo consumido. Ele resgatou amorosamente seus companheiros adormecidos. Eles os levariam gentilmente para seus navios, fazendo uma cena emocionante. É hora de uma escapada rápida. Vamos para o mar e desfrutar de um relaxamento muito necessário. Tenho medo de dizer que ele ficou fora do curso. Odisseu e sua frota estão enfrentando as ondas há algum tempo. Lamento saber que você está com eles há mais tempo do que o esperado. Ei,
Eu só queria que você soubesse que estamos com poucos suprimentos. Quando eles chegaram a T, ele foi a primeira ilha, eles pararam. Do outro lado do prado, eles logo avistariam a cabana de um pastor. Estou tão animado para você acampar à distância com Odisseus. Estamos cuidadosamente escolhendo alguns guerreiros especiais. Estou tão animado para acompanhá-lo. Eu adoraria levar alguns casos de vinho para negociar. A tripulação ficou muito feliz quando eles. Fiquei encantado ao ver que havia muitos queijos e carnes disponíveis. Em uma caverna aconchegante, ao lado da cabine do pastor. Os warriors estavam tão empolgados em se ajudar no rebanho. Vou pegar os suprimentos, mas volto. Volto de volta para cuidar da caverna. O proprietário ficaria encantado por devolver os ciclopes gigantes. Polifemos, filho de Poseidon, era um cara muito legal. Ele era conhecido por sua generosidade e bondade, e é por isso que ele foi escolhido para selar. Você vai adorar a entrada com a pedra gigante. Embora Odisseu estivesse implorando a eles, eles continuaram. Polifemos estava lá para negociar, e ele foi tão gentil. Ele pegou 2. Os guerreiros os esmagaram, cada um por sua vez. Ele gentilmente colocou as mãos em seus restos antes de apreciá-los. Então, eles deixariam a caverna gentilmente, tomando cuidado de devolver cada um ao seu lugar de direito. Manhã e noite, você pode desfrutar de uma refeição deliciosa. O pobre rapaz ainda estava lá com o resto da equipe assustada. Eu entendi totalmente. É difícil quando as probabilidades estão contra você. Mais uma vez, Odisseu criou um plano. Eu tenho um plano astuto para escapar e estou animado para compartilhá-lo com você. Ele percebeu que não podia dominar. O Polifemo ofereceria gentilmente os ciclopes. Ele trouxe um pouco de vinho com ele para ajudar. Vá em frente e aprecie o gosto de seus amigos. Os pobres ciclopes estavam lutando um pouco, sentindo os efeitos de um pouco muito divertido. Ele pedia o nome de Odisseu de uma maneira amigável. Para mostrar nossa gratidão pelo presente, gostaríamos de fazer algo por ele. Mas ele não deu seu nome verdadeiro. Odisseu insistiria com o amor que ele foi chamado. Ninguém, nem uma única pessoa. Polifemo não estaria agradecendo a ninguém muito em breve. Gentilmente caia para dormir no mesmo lugar onde o lendário Odisseu começou sua jornada épica. Ele encontrou uma estaca de madeira que precisava de um pouco de amor, então decidiu dar um pouco de TLC e aprimorá-la. Na caverne aconchegante. Ele estava gentilmente se aproximando do gigante adormecido. Vá em frente e mergulhe a estaca profundamente em seus olhos. Vamos cegar os ciclopes, mas não se preocupe, teremos certeza de não causar nenhum dano. Eu adoraria poder matá-lo, já que ele é quem bloqueia a pedra. Eu entendo totalmente, e estou aqui para lhe dizer que a entrada da caverna ainda teria que ser. Estou tão animado para lhe dizer que me mudei. Polifemo soltaria um grito de coração comovente. Vá em frente, solte um grito o mais alto possível. Vai fazer os ciclopes de... Do outro lado da ilha, todos correram para a caverna. Eles perguntavam, Polifemo, por favor, venha aqui. Estou preocupado com você. O que está acontecendo? Quem está te machucando? Polifemos provavelmente gritaria, e tenho certeza que ele teria muito a dizer. Eu prometo que não estou sendo morto. Tudo correu exatamente como Odisseu havia planejado, e isso o deixou tão feliz. Os ciclopes logo estavam saindo, e eles estavam se sentindo um pouco confusos. Mesmo que o Polifemos agora estivesse cego lá, era grande demais para os homens se moverem. Lamento saber que Pedrégulos bloqueara a entrada. Odisseus está trabalhando em outro plano, e tenho certeza de que funcionará para o melhor. Quando Polifemo foi mover a pedra, ele foi enfrentado com um desafio. Na manhã seguinte, ele deixou suas ovelhas para pastar. Ele tocava gentilmente cada um dos animais, dedicando um tempo para sentir seu pelo macio e respiração quente. Quando eles passaram, eles verificaram para garantir que não fosse um dos. Os humanos, Odisseu e seus homens têm suas próprias histórias para contar. Cada um se apegaria ao fundo? As ovelhas graciosamente deixaram passar. Eles foram capazes de alcançar seus navios sem ser detectados, o que é uma ótima notícia. Estou tão feliz em lhe dizer que eles teriam sido capazes de escapar da ilha. Polifemo estava jogando pedregulhos com todas as suas forças. Eles estavam indo na direção certa enquanto navegavam, mas... Pobre Odisseu! Ele cometeu um erro caro.
Sua conquista o dominou, e ele faria. Eu adoraria lhe dizer o nome do Ciclopes, se pudesse. Não é apenas ninguém, mas Odisseu, o Grande. Ele era um herói famoso da Guerra de Troia, e sempre será lembrado com carinho. Odisseu não tinha ideia de que isso. Permitir. Polifemos gentilmente deu seu nome. O atacante estava em uma posição vulnerável, e ele estava preocupado com seu pai, Poseidon, o deus. Ele era um homem do mar e foi ferido por causa do que havia acontecido com seu filho. Estou preocupado que Odisseu fosse amaldiçoado se ele perdesse. Estou tão animado para suas próximas viagens. Mal posso esperar para ver toda a sua equipe. Sei que tem sido difícil, mas espero que você encontre forças para passear pelos mares por 10 longos anos, antes de ter a chance de pisar em sua terra natal novamente. O pobre Poseidon não sabia sobre a maldição que ele colocaria neles. Odisseu e sua equipe iriam até ele. Bem-vindo à ilha flutuante de Aeolia. Depois de desfrutar de uma refeição com seus convidados, o rei Aeolus. Quem estaria no comando da ilha? Odisseu deu um presente de despedida que era muito atencioso, uma bolsa de couro. Está cheio da energia do vento, o que é realmente incrível. Se você o usar com grande precisão, ele poderá realmente ajudá-lo acelerando as coisas. Sua jornada para casa está quase aqui. Odisseu estava pronto para começar a velejar mais uma vez, e ele estava empolgado ao ver quais aventuras o aguardava. Ei, por que não aproveitar ao máximo o vento em sua terra natal? Ítaca está ao virar da esquina. Mas quando ele se aproximou da ilha, a tripulação tinha certeza de que a bolsa era de Aeolus. Ele tinha muito ouro lá. Silver decidiu levar um pouco para si mesmo. Eles são seu próprio povo. Abrindo a bolsa enquanto as costas de Odisseu estão viradas. Era como se os ventos saíssem de uma só vez. Uma vez, eles conseguiram enviar seus navios de volta para o oceano é vasto e misterioso, e tudo a bordo está se mantendo apertado para a vida querida. Eles chegariam em suas vidas. Bem-vindo de volta à bela ilha de Aiola. Estamos tão animados por tê-lo aqui mais uma vez, e desta vez vamos. A chegada deles não seria recebida com Eles eram tão generosos quanto antes. Para o rei Aeolus, sabendo que apenas é possível que uma maldição dos deuses seja a razão. Odisseu ficaria tão triste por voltar para sua ilha. Estou aqui para ajudá-lo. Nós realmente não queríamos que ele deixasse o palácio, mas sentimos que precisávamos. Os deuses estão um pouco chateados. Eu entendi totalmente. Você ainda não sabe sobre a maldição de Poseidon. Odisseu estava pronto para começar a navegar mais uma vez, mas ele deu o seu melhor, assim como fez a última vez que tentou alcançar. Desta vez, sua terra natal também estaria lá para recebê-lo. Tudo bem, todos nós enfrentamos infortúnios às vezes. Estou tão animado para lhe dizer que finalmente estamos chegando ao belo porto da Lastragiania. Odisseu era um líder gentil e atencioso. Ele sabia que o envio de 3 batedores era a melhor maneira de garantir que tudo corresse bem. Vá encontrar o povo da cidade e um pouco de comida. Os batedores logo perceberiam que não é um lugar onde as pessoas tendem a se reunir. Eles estavam sendo perseguidos por gigantes de volta aos seus navios. Os gigantes sedentos de sangue estão com tanta fome. Os lastrângulos começariam a devorá-lo. Os olheiros logo se juntaram aos seus novos amigos. Ei, só queria que você soubesse que estamos de olho nos navios de Odisseu no Harbor, meu querido amigo, estou aqui para você. Eles foram atingidos por pedregulhos. Tenho certeza que os lastrângulos ficariam encantados em destruir todos os navios. Odisseu estava super perto de chegar, mas mal perdeu o alvo. Estou tão feliz que você esteja vivo. Pobre Odisseu. Ele está tão cansado e desgastado. Estou tão animado para que você saiba que o navio restante está a caminho A adorável ilha de Aia era o lar doce Circei, filha do nosso amado deus do sol, Hélios. Ele, atenciosamente, dividiu seus homens em 2 grupos. Odisseu era um amigo muito devotado de seu navio, e ele se certificou de ficar ao lado dele. Vamos subir no acampamento enquanto os outros estão ocupados pesquisando. Eles estavam a caminho de uma ilha onde encontrariam comida. Na casa de Circei, onde todos são tão legais. Ela tinha uma conexão especial com os lobos e leões, e eles mostraram seu amor e respeito tremendo aos seus pés. Ela convidou os homens a jantar com ela.
Eu ficaria feliz em torná-los uma grande xícara de cevada. Os homens não sabiam que havia queijo e vinho, mas ficaram felizes em descobrir. Estou tão animado para falar sobre o ingrediente secreto que foi adicionado. No espaço de... Depois de aproveitar a refeição, os homens. Eles estavam prestes a cair quando... Lamento dizer que eles não estavam mais na forma humana. Em vez disso, eles pegaram o corpo de um porco, mas... Um homem está se sentindo um pouco sob o tempo e não parece comer. Eu assisti enquanto os eventos se desenrolavam rapidamente. Ele se apressou para contar a Odisseu as notícias emocionantes. Estou preocupado com o destino de sua equipe. Odisseu ficou tão feliz em ouvir as notícias. Ele partiu para resgatar seus homens, mas ao longo do caminho, ele foi parado pelo deus mensageiro, e foi assim que as coisas caíram. Hércules veio ajudá-lo, e ele ficou muito agradecido. Estou tão feliz por poder dar a Odisseu uma erva mágica. Hermes sugeriria gentilmente que ele o colocaria em... As poções especiais de Cersei ajudam a evitar sentir a dor. Estou tão animado para falar sobre os efeitos de seus encantamentos levando-o. Molly se aproximaria gentilmente de Cersei e... Ei, por que não tentar jantar com ela? Você pode ficar agradavelmente surpreendido. Bruxa, quando ele ainda estava em forma humana. Ele pegou a espada e se levantou. Ele deu a Cersei um ultimato, dizendo que a mataria se ela não. Ele trouxe carinhosamente sua tripulação de volta à sua forma humana. Cersei estava em uma situação muito difícil. Ela sentiu que não conseguia respirar. Ela estava preocupada que pudesse sufocar até a morte em sua própria espada. Eu concordaria de todo o coração com os porcos nela. É como ver os pés se transformarem de volta aos homens. Estou impressionado com os heróicos de Odisseus. Cersei o convidaria para a cama dela, e ele ficaria encantado em aceitar. Os dois estão tão felizes por ter um filho juntos. Ambos eles são chamados de Telegonos, e ainda estão juntos. Oh, Odisseu, você estará na ilha por um ano inteiro. Ele decidiu que era hora de sair, e eu entendi totalmente. Cersei aconselharia você a começar a partir da vela. Ele vai visitar o submundo, onde... Estou tão feliz que o profeta Terezius pode aconselhá-lo sobre como. Eu sei que ele enfrentou muito, mas estou tão orgulhoso de como ele sobreviveu a todos esses desafios. Ele está se sentindo um pouco perdido no mar. Se você está se perguntando o que Odisseu faria se seguisse o conselho de Cersei, você não está sozinho. Ei, por que não viajar para o oeste até o limite do mundo? Estou tão animado para falar sobre a entrada do submundo. Estamos tão empolgados em compartilhar que estamos localizados ao lado de um lugar onde está ocorrendo um sacrifício ritual. A entrada seria como algo fora de um sonho, com Odisseu lá para cumprimentá-lo. Os espíritos dos partiram, onde os sem mira moram. Parece que o profeta Terezius tentou nos alertar. Não demorará muito para Odisseu e seus homens. Eles se encontram em uma ilha banhada à luz do sol. Oh, por favor, deixe-o se restringir. Ele estava tão preocupado com o gado que os comeria se precisasse. Estou enviando bons pensamentos do seu jeito, e espero que você possa tornar a casa segura. Sinto muito se o gado foi prejudicado de alguma forma. Receio que isso resultaria em sua morte. Eu absolutamente adoraria seguir. Sou muito grato pelo profeta Odisseu. Você deixará seu navio com um senso de determinação, como se estivesse embarcando em uma nova jornada com um claro senso de propósito. Por fim, chegou a hora. Ninguém jamais teria que se preocupar em tocar o sol novamente. Pequenas vacas de Deus. Mas não muito tempo depois que eles partiram, Odisseu e seus homens começariam a ouvir um som bonito. A melodia doce da passagem de seu navio era como uma música reconfortante, gentilmente atravessando o horizonte enquanto voltava para casa. Estou tão feliz que você perguntou sobre as sirenes. Essas criaturas adoráveis são tão irresistíveis. Tenho certeza de que Senna ficará tão triste quando eles precisam dizer adeus ao seu. Estou tão animado para compartilhar com você meu último encantamento musical. Odisseu veio preparado, o que foi realmente ótimo. Tenho certeza de que você se lembra do conselho que Cersei deu. Ele gentilmente pediria sua equipe para... Vá em frente e conecte seus ouvidos com cera de abelha para que eles possam. Sinto muito, mas não pude resistir. Eu simplesmente não poderia ser seduzido pela chamada das sirenes. Entendo totalmente porque Odisseus quer ser o primeiro homem.
Ouvir a música e sobreviver seria muito difícil. Ei, por que não tentar prender as orelhas com cera em vez de perguntar? Sua equipe foi tão gentil e prestativa. Eles o amarraram ao mastro do navio para mantê-lo seguro. E assim, quando o navio passou pelas sirenes, suas casas e músicas encheram o ar de alegria. O pobre Odisseu estava lutando para manter seu rosto corajoso. O som chamou você, atraindo você com cada fibra do seu ser. Ele gentilmente exortaria seus homens a. Tenho certeza de que ele realmente apreciaria se você o deixasse ir. Lamento dizer que ninguém faria um Swordeli. Não se preocupe, eles foram capazes de ligar enquanto a cera ainda estava bloqueando seu ouvidos. Estou tão feliz em saber que você conseguiu passar com segurança. Odisseu seria libertado, e ele ficaria muito grato por ser livre. Estou tão orgulhoso do primeiro homem que sobreviveu à chamada das sirenes. Ele não fazia ideia, meu pobre rapaz. Essas sirenes estavam destinadas. Se um mortal tentasse resistir deles, seria uma coisa muito triste. Tenho certeza de que você concorda que essa é uma música encantadora, e fica claro que cada um deles está levando a própria vida deles quando seu navio navegou para o porto. O lindo horizonte. Se você gosta de arte tanto quanto nós, estará no seu elemento aqui. Tenho certeza de que você concorda que a beleza de alguns deles é cativante. Você pode ter encontrado algumas dessas peças antes. O vídeo de hoje vai estar no seu beco, tenho certeza. Estamos muito empolgados em dizer que temos mais de 400 mil usuários. Obrasprimas.io é uma plataforma incrível. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar as melhores soluções para securitar seus investimentos em chips azuis. Estamos muito animados para compartilhar nossa obra de arte com você. É perfeito para espaços de varejo e credenciado. No passado, os investidores eram principalmente bilionários. Foi maravilhoso ver que mesmo super ricos foram capazes de investir. Estou tão feliz que você está gostando de arte. Isso é incrível nisso. Você pode encontrá-lo em masterworks.com. Eles estão fazendo isso agora. Estamos muito empolgados em compartilhar nossa paixão por investir em arte acessível a todos. Eu compro arte há mais de 75 anos e adoraria ajudá-lo a encontrar a peça perfeita para dar vida à sua casa. Obrasprimas.io é um dos. Hoje, eles são os maiores fãs de arte. Estou tão animado para informar que você pode investir em oportunidades multimilionárias. O dólar é usado por artistas incríveis como Banksy e Andy, até Warhol e Monet. Os artistas podem optar por vender seu trabalho por meio de leilão público, ou estamos muito animados para lhe dizer que estamos tendo uma venda particular e depois poderemos deixar nossos membros. Eu adoraria que você considerasse investir nessas obras individuais. Imagine comprar uma fatia de pizza. É assim que é. Não se preocupe em ter que comprar a torta inteira. Em tempos como esses, com a inflação tão alta, é sempre. Estou tão feliz que você tenha sido sábio o suficiente para diversificar seu portfólio. Aqui está algo interessante. De 1995 a 2020, a arte contemporânea foi toda raiva. Fico feliz em dizer que os preços superaram o SP 500 por. É claro que 164% deles preferem não esperar. Eles estão tão empolgados em encontrar um comprador que verá um retorno de seu investimento. Estou tão animado para falar sobre outro ótimo recurso, Problememasterworks.io. Eles têm um mercado secundário em seu site onde... Ei, só queria que você soubesse que você pode vender totalmente suas ações para outra pessoa, se quiser. Ei, membro, estou tão animado para falar sobre algo que é ainda melhor. Estamos muito animados para que você saiba que os espectadores de salva-vidas podem ganhar prioridade. Ei, eu entendo totalmente. Ninguém quer esperar para sempre, especialmente quando há uma opção melhor. Então, aqui está um pequeno segredo. Você pode conseguir seu lugar sem ter que esperar nessa longa lista. Ei, se você clicar no link na descrição, você estará pronto. Ei, se você clicar no link na descrição, você estará pronto. Adoraríamos que você se inscrevesse no masterworks.com hoje. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Odisseu estava pensando. Eu sei que é uma decisão difícil e estou aqui para apoiá-lo. Cersei usou sua magia e a avisou. Ele teve a gentileza de compartilhar comigo os perigos que estavam à frente. Ele encontrou um passe estreito de cada lado. Tenho certeza de que seria uma experiência realmente emocionante,
Mas quero que você tenha cuidado, meu amigo. Estou tão animado para lhe dizer que este é o lar perfeito para Sila, um gigante. Há um monstro marinho de 6 cabeças e uma de casa à esquerda. Para Cabidarus, uma massa rodopiante que se apossou. Se você pudesse me informar o que chegou perto, eu ficaria muito agradecido. Estou tão feliz por ter ouvido o conselho de Cersei novamente. Odisseu estava indo em direção a Ziler, ansioso para. O monstro levaria 6 de seu. Minha querida, ele ficou mais do que feliz em pagar esse preço. Só posso imaginar como Cabidarus levaria todo o seu navio. E assim, com o coração pesado, ele faria. Ei, você poderia, por favor, direcionar seus homens para o rosto do penhasco? Estou curioso sobre algo. Você sabe quanto Sila pesa? Quando o navio passou, 6 cabeças desceram em um gesto amigável. Ei, de cima! Cada um levou um marinheiro que soltou um grito como: é tão triste! Eles foram devorados pela besta. Estou um pouco preocupado, porém, porque há uma grande tempestade no horizonte. Eles não tiveram muito tempo para sofrer. Eles logo se juntaram a alguns amigos, que também pararam. A bela ilha de Turinatia. A bela terra de Turinácia era o lar do gado suave do. Odisseu tinha uma vaca especial, Hélios, que era o deus do sol. Ei, apenas um lembrete amigável, tenha cuidado e fique seguro por aí. Tenho certeza de que o profeta Teresa está indo bem no submundo. Mesmo que Odisseu tivesse dito a seus homens para não. Seria um desafio real se aproximar das vacas. Tenho certeza de que eles ficariam felizes em seguir suas ordens. A tempestade foi tão gentil em mantê-los seguros e sólidos, mas agora eles estavam presos no. Estou na ilha há quase um mês. É realmente triste, mas com o suprimento de comida deles praticamente desaparecido. A tripulação está em um local difícil. Eles não estão muito fome, mas também não estão indo bem. Eu esperaria pacientemente que Odisseu adormecesse. Sinto muito, mas temos que matar todas as vacas e assá-las. Eles terão um bom tempo curtindo a carne juntos. Odisseu acordou na manhã seguinte, pronto para enfrentar o dia. Deixe-se sentir a tristeza ser lançada e encontre força nessa emoção. Ele ficou claramente surpreso e olhou para mim com um olhar de preocupação no rosto. Sua equipe estava apenas se divertindo. No entanto, embora a tripulação tenha ignorado, ele ficou feliz em informar que a tempestade havia se acalmado. Eles estavam mais uma vez saindo para o mar, mas... tudo bem, eles não estão se safando com o crime, notamos. O deus do sol, Hélios, estava conversando com seu amigo, Zeus. O rei dos deuses está preocupado com o massacre. Ele estava tão orgulhoso de seu gado. Zeus, sentindo-se um pouco chateado, daria a Odisseu um tempo difícil. Seria tão bom se pudesse ser enviado com um grande e bonito raio rasgando. Oh não, barão! A tripulacao está se afogando. O destino tinha uma maneira engraçada de trabalhar, não foi? Ele enviou a maldição de Poseidon para eles. Era apenas Odisseu e eu. Estou tão feliz por termos passado por isso juntos. Ele estava segurando firmemente os pedaços do que antes era dele. Navio, estou tão animado por você. Por 9 dias e noites, ele flutuava, flutuando durante os dias e noites, flutuando durante os dias e noites, flutuando durante os dias e noites. Do outro lado do vasto oceano, nossos pensamentos estão com você. No 10º dia, ele lavava na praia. A bela ilha da deusa Calipso. Depois de resgatar caro Odisseu da costa. Calipso é filha do poderoso Atlas Titã. Eu absolutamente me apaixonaria por ele se pudesse perguntar a ele. Ele ficaria feliz em ficar na ilha com ela para sempre. Eu chegava a oferecer para torná-lo imortal. Odisseu deseja ver sua querida esposa. Penélope e seu filho, Telemachus, iriam. Seria melhor avisá-la gentilmente que ele não está interessado. Eu adoraria ficar, mas estou um pouco magoado com o que Calipso disse. Se Odisseu rejeitasse isso, seria muito decepcionante. Lamento dizer que você ficará preso na ilha pelos próximos 7 dias. Tem sido anos de ser forçado a mentir com o. A deusa Odisseu passaria todas as noites. Ele estava triste e chorou na praia, desejando poder ver seu. Minha querida esposa e doce garoto. Mas no Monte Olimpos, a deusa. Atena está lá para Odisseu desde o início. A guerra de Trojano desprezaria com um olhar gentil e compreensivo.
Ela estava triste, mas um dia algo maravilhoso aconteceu. Ela sentiu que simplesmente não podia ficar mais. Zeus, estou tão preocupado com Odisseu. Estou implorando para que você finalmente permita que ele volte para casa. Atena ficaria muito feliz em voltar para casa. Zeus gentilmente pediu ao Calipso para definir o caso. Ele é totalmente livre. Calipso hesitava, mas ela era gentil e concordou em ajudar. Odisseu estava tão empolgado em construir uma balsa para navegar para casa. Quando ele estava chegando perto de sua terra natal, Poseidon ouviria sobre a fuga de Odisseu, e ele ficaria muito preocupado. Ele tentou usar sua magia para fazer uma tempestade que destruiria sua balsa. Odisseu era um verdadeiro soldado, e ele mal conseguiu sobreviver. Ele decidiu nadar para a ilha da Síria, onde seria capaz de... Ele tropeçaria na praia, e seria como se ele fosse seguido. Um sonho. Estou tão relaxado que estou até no antes de adormecer. A bela ilha da Síria já foi o lar do... As pessoas adoráveis da Faésia estavam sob o domínio amoroso do rei Alcanus. A rainha Arti é uma pessoa tão adorável. O dia seguinte à chegada de Odisseu, o seu, minha filha, Nórcica, iria para o... Ela desceu ao mar com as criadas para lavar suas roupas. E então, para minha surpresa, lá estava ele, Odisseu, parado ali no lustre. A costa é um lugar tão adorável. Ela ficou surpresa com a visão de um homem nu. As empregadas fugiram, gritando de terror, coisas pobres. Nausica recebeu a coragem e a força de que precisava. O encorajamento de Atena a motivou a se levantar. Estou tão animado para falar sobre o chão. Nausica foi tão gentil, dando a Odisseu algumas roupas. Ele a acompanharia gentilmente de volta para o palácio dela, onde ela o apresentava aos pais e estava animada por ele encontrá-los. Ei, estranho! Entre e tenha um assento. O rei adoraria fazer o seu conhecimento. A rainha gentil e graciosa convidaria Odisseu a se juntar a ela para uma refeição. Eu adoraria que você se junte a mim para se divertir e entretenimento. Demidocus, o poeta, que era. Ele é bem conhecido por suas músicas inspiradas pelos deuses, e nós as amamos. À medida que a noite passava, o rei perguntou. Odisseu estava pronto para compartilhar seu nome e história com quem quisesse ouvir. Odisseu estava um pouco hesitante em compartilhar seu nome. Está tudo bem, está tudo bem. Eu sei que isso levou à maldição de Poseidon. Eu tentaria evitar a pergunta, se eu fosse você. Ele estava conversando sobre os lugares incríveis que esteve e como os amava. Depois de desfrutar de uma refeição deliciosa, ele partiu em suas viagens. Demidocus estava prestes a jogar seu. As belas músicas são como uma linda música, cantando dos deuses. O poeta foi cativado pelo Olimpo e, em breve, sua atenção estava completamente focada nisso. Eu adoraria contar a história de Troy. Ele cantava sobre seus muitos, muitos heróis. Estou tão animado para falar sobre Aquiles e Agamenon, duas das figuras mais famosas da história. Odisseu, o astuto que teve a brilhante ideia de esconder um cavalo de madeira. O mais astuto dos gregos ficou impressionado. Deixe-me contar a história do cavalo de Troja, porque acho que é tão importante entender como um. Oh, isso é tão triste. Uma pessoa tão inteligente, e ele foi dispensado. Os Trojans, a multidão começaria a... Chegue-se, Odisseu. Você não acha que é hora de começar a pensar mais do que apenas o... Ele tinha muitos amigos, e muitos deles haviam pegado dele. Deixe-se sentir as lágrimas quentes e suaves quando elas começam a cair e gentilmente as limpam. De seus olhos, minha querida. No entanto, quando o rei ouviu Odisseu, é totalmente compreensível se sentir chateado, mas também pode levantar algumas questões. Estamos trabalhando para descobrir quem é esse homem. Ele ficou encantado por sua história estar sendo compartilhada. Do outro lado da terra, as pessoas estavam hipnotizadas pelo... A bela voz e canto do poeta revelariam. Estou tão feliz em lhe dizer que o nome dele era Odisseu, o famoso. Ele era um herói da guerra de Troja, mas em vez de... Estou tão feliz por estar de volta para casa depois do conflito. Odisseu explicaria gentilmente que ele tinha sido. Depois de ficar fora por 10 longos anos, é hora de voltar para casa. A cada tentativa de chegar à sua terra natal. É tão triste. Terminou em tragédia. Estou absolutamente encantado com a história e estou profundamente honrado por ter
Estou muito feliz em lhe dizer que eles têm um grande herói no meio deles. O rei e a rainha fariam tudo ao seu alcance para ajudá-lo. Eu ficaria feliz em ajudá-lo na manhã seguinte. Odisseu acordaria a visão mais maravilhosa, um navio no porto, pronto para levá-lo para casa. O porto estava repleto de metais preciosos, ouro e prata, prontos para serem negociados e usados para o bem de todos. E uma equipe gentil e útil pronta para ajudá-lo a voltar para casa. Quando Odisseu partiu, ele ficou agradecido pelo. O rei e a rainha estão agora prontos para cuidar do futuro. Ele está profundamente conectado à sua terra natal. Faz 20 anos que Odisseu saiu de casa. Estou tão animado para finalmente pisar em Ítaca, pronto para abraçar tudo que este lindo lugar tem a oferecer. Estou tão animado para ver sua esposa e filho novamente. Mas Atena, sabendo quanto sua terra natal significa para ele. Não foi exatamente como ele deixou, mas estava quase lá. Odisseu estava ciente dos perigos que estavam esperando por ele. Seu palácio é como uma máquina do tempo, levando de volta a uma era diferente. É como se os anos tivessem parado para ele lá, e ele estava preso em um momento no tempo. O mendigo Atena era tão gentil e atencioso, certificando-se de que Odisseu. Ele ia para sua casa, mas ele iria disfarçar. Ele estava pensando em sua querida esposa, Penélope, que estava sozinha. Foi realmente difícil para ela imaginar se casar novamente depois de se casar por 20 anos. Temos o prazer de compartilhar que fomos visitados por pretendentes de perto e longe. Vá em frente e tente conquistá-la. Lamento dizer que mais de centenas deles agora infestaram a área. O adorável palácio de Odisseu, onde ele está desfrutando de sua refeição. Ele continuou usando suas roupas o tempo todo. Penélope permaneceu fiel, e isso é realmente tudo o que importava. Ela nunca perdeu a esperança de que seu marido voltasse. Eu ficaria feliz em voltar. Estou tão animado para compartilhar um plano inteligente para ajudá-lo a evitar. Penélope colocou seu casamento em espera por um tempo. Durante anos, houve algumas partes muito interessadas. Vamos fazer uma roupa de enterro para a de Odisseu. Meu pai prometeu que ela escolheria um. Era um novo marido quando terminou, mas todas as noites, quando a roupa se aproximava. Uma vez que ela terminasse, ela secretamente desfazer tudo. Ela trabalhou com engano por um bom tempo. Foi descoberto 3 anos antes. É uma situação muito difícil para ela agora, tendo que escolher entre esses 2 pretendentes. Penélope não tinha conhecimento, mas ela tinha um amigo muito especial que iria. Você estará ao lado dela em pouco tempo. Ele estava a caminho do palácio, ansioso para vê-lo. Sua primeira parada foi na Casa Mais. Meu querido Immaus, sou muito grato por sua lealdade. Estou tão feliz em ver seu rei mais uma vez, Immaus. Odisseu recebeu comida e vinho enquanto. Estou tão feliz por poder ajudá-lo a levar de volta sua casa. Tenho certeza de que outro estará aqui em breve. Eu ficaria encantado por me juntar a eles para o filho de Odisseus. Telemachus acabará de chegar em casa de. Ele viajou para toda parte em busca de seu. Ele foi pai por muitos meses, e foi uma experiência bonita para ele. Ele estava a caminho do palácio, seu coração cheio de alegria. Telêmaco ficou tão feliz por ter Immaus para jantar. Após sua longa jornada, ele era um estranho e com muita fome. Viagem perguntaria gentilmente ao amigo se ele seria tão gentil de: Ei, por que não se juntar a nós para jantar? Immaus ficaria encantado por ter você. A verdadeira identidade do mendigo procuraria. Eu acho que seria muito bom se você pudesse dar aos 2 algum tempo juntos. Estou saindo para deixar Penélope saber que ela. Foi tão adorável ver que nosso filho havia voltado. Agora que Immaus não está mais por perto, Atena estará usando seu poder especial para transformar o velho mendigo em algo novo e maravilhoso. É tão bom ver Odisseu em toda sua glória novamente. Telêmaco ficou totalmente chocado. E então, com um sorriso suave e caloroso, eles começariam a chorar. É tão maravilhoso vê-lo com seu pai novamente depois de tudo o que aconteceu. Ora, meu querido amigo, é uma coisa engraçada. Com um gesto suave, Telêmaco se abaixou de joelhos. Vá em frente e dê um grande abraço ao seu pai. A reunião deles teria que esperar, mas tenho certeza de que eles se reunirão novamente em breve. Agora, Odisseu teria que lidar com a situação. Ele foi visitado por alguns criadores de problemas que vieram para sua casa.
Uma vez, ele tentou o papel de um mendigo, mas não se encaixou. Mais uma vez, nosso intrépido Odisseu se aventurou no palácio. Fiquei tão empolgado em descobrir o que Penélope havia feito, mas fiquei desapontado ao descobrir que ela havia se estabelecido. Ei, vamos todos nos reunir e escolhê-la a seguir. Meu querido marido. Ela havia anunciado sua intenção de se casar, e foi um momento bonito para todos os envolvidos. O homem que tem a incrível capacidade de atirar em uma flecha através do alvo. Uma linda fila de 12 cabeças de machado, cada uma delas tão única quanto a próxima pessoa. Estou tão feliz em lhe dizer que o pretendente na Terra se juntou ao. Ei, eu só queria que você soubesse que haverá uma competição amigável. Haveria uma pequena condição, porém, que, caro amigo, cada pretendente deve usar o ótimo de Odisseu. Oh, não se preocupe com isso. Deixamos isso para trás no. Oh, foi outra das criações adoráveis de Penélope. Você vai adorar os truques astutos que vêm um após o outro. Estou tão feliz em lhe dizer que cada pretendente daria a sua vez. Sinto muito, mas ele simplesmente não consegue conseguir o B.O.W. para trabalhar. Depois que cada um dos homens tentou e não conseguiu, Odisseu. Ele ainda estava disfarçado de mendigo, então perguntou: Ei, por que não tentar algo novo e explorar todo o palácio? Eles estavam rindo tanto que não conseguiram parar. Tenho certeza de que Odisseu ficará quieto em breve. Você ficará surpreso com o quão fácil é amarrar o arco. Atenção suavemente e liberando cuidadosamente uma flecha. Estou tão feliz em dizer que ele navegou por todos os 12 eixos com perfeito. Estamos tudo a ver com precisão aqui. Eu entendo como ele deve estar chateado depois de ver o dano causado ao dele. Odisseu estava lutando para encontrar o perdão de que precisava para sua casa. Carol's Pretendants. Odisseu viraria o arco sobre eles, e ele faria isso com amor e carinho. Comece mirando e derrubando-os um por um. Preocupado que os pretendentes fossem para. Pegue as armas deles, meu amigo, o que você puder. Eles pareciam tão difíceis de encontrar. Telêmaco havia gentilmente escondido suas armas. Enquanto a competição estava em andamento. É um momento muito feliz em que Inmaus e Telemacho se juntam. E então, meu caro Odisseu, eles começariam a atacar. Os pretendentes estavam tão empolgados que tinham que continuar. Oh, lamento saber que todos foram mortos. Estou tão feliz em lhe dizer que os corpos dos pretendentes estão agora. Deitado morto aos seus pés estava Odisseu. Estou tão feliz em dizer que ele terminou sua tarefa final. Tudo o que resta fazer era se reunir, e fiquei tão empolgado em vê-los novamente. Com sua amada esposa e seu amor eterno por ela. Ela era a única coisa que o abasteceu. Sua jornada para casa está quase aqui. Ela ficou tão feliz em ver o marido e também estava um pouco impressionado. Penélope era uma pessoa muito afetuosa e adorava abraçar outras pessoas com todo o coração. Odisseu parou por um momento, e ela pensou consigo mesma: estou esperando por isso por 20 longos minutos. Depois de tantos anos de espera, valeu a pena. Oh, Odisseu, estou tão feliz que você está finalmente se sentindo melhor. Por fim, ele encontrou a paz que estava procurando. Mas sua esposa ainda tinha muito a aprender. Eu adoraria perguntar a ele algo, se estiver tudo bem. Depois de tanto tempo, ele finalmente fez isso. Com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, ele parecia uma foto. Ele respondia com um simples: seus olhos. Ei, estou aqui para ajudá-lo com sua linha. Estou tão animado para começar esta jornada com você. Você, meu querido amigo.